outro cara que eu queria muito saber, porque assim, claramente ele é um cara gente boa, velho. Você não precisa nem conhecer pra ver que ele é, que é o Yuri. Como que é esse cara no dia a dia? Mais ser humano até do que o atleta. Yuri é um menino que eu tenho um carinho enorme por ele. E, e às vezes vejo assim críticas exageradas, covardes em alguns momentos, porque é um moleque que trabalha demais, se dedica muito e tem 23 anos. Então assim, Só esquece, né? exato. É que eu quando eu descobri aqui no Corinthians que o Yuri tinha 23 anos, eu até me assustei. Porque você olha o Yuri já tá desde quando? 17 anos ali, né, que ele estreou no Santos, mais ou menos. Então você acaba também perdendo um pouco desse parâmetro. Então quando eu cheguei e olhei para ele, eu falei, pô, o Yuri tem 23 anos, cara. E com um potencial absurdo. Joga muita bola. Potencial físico. É, ele tem ele tem uma capacidade de atacar espaços assim que você pouco vê nesse tipo de jogador. Que normalmente você vê um centroavante com uma característica diferente, né? Mais Caleri, mais Aloísio, mais quem mais? O Jô. Luizão, né? Buscando esse tipo, o Jô. Então assim, você normalmente vê atletas com essa característica. Hoje você tem alguns jogadores com essa característica se destacando. Você tem Caio Jorge, você tem Marcos Leonardo, você tem Yuri. Jogadores jovens, mais ou menos da mesma faixa e com características parecidas, né? Então, assim, ele é um menino sensacional, um menino extremamente do bem. E o grupo inteiro gosta muito dele. E tem uma capacidade que ele pode ir muito mais longe ainda. Eu vejo que esse menino ele pode adquirir ainda muito mais e se tornar um jogador ainda muito maior do que ele é. E o nosso trabalho é ajudar ele para que ele consiga isso. Fazer com que a cada dia de treinamento, cada sessão, ele consiga se desenvolver um pouco mais. Um atleta que finaliza de perna direita, finaliza de perna esquerda, ajuda a equipe defensivamente. Então, assim, um jogador que para nós ele faz muita diferença, assim como o Memphis, assim como o Garro, que não jogou ontem e é um ser humano fantástico, além de um jogador fundamental para a nossa equipe, um ser humano fantástico, extremamente coletivo, que no momento que a gente precisou deixar ele de fora das finais ali da Copa do Brasil, né? Tanto da semifinal em casa como da final também lá no Maracanã. Ele chega em mim e fala assim, Lucas, isso é o melhor para a gente ganhar o jogo. Isso é o melhor para a equipe. E o que eu quero é ganhar o jogo. Eu não preciso iniciar o jogo, não. Eu quero é ser campeão. Então, além de ser um jogador fantástico, um jogador que você para e fala assim, não, como esse cara conseguiu fazer isso? Como ele enxergou isso ali? É um atleta também que acaba sendo uma pessoa com um espírito coletivo muito grande, sabe? Colabora com todo mundo, né? Exatamente, exatamente. Pô, que legal. E aí, tem um outro que eu tinha anotado aqui, mas esse eu queria puxar por outro lado, que é o Memphis, mas justamente falar do seu filho, Mateu, que é um dos maiores fãs do Memphis que eu já conheci. Tá sempre com a faixinha, tá sempre de camisa do Corinthians. Isso, pô, já encontrei ele na rua, nem só no estádio, ele sempre de camisa do Corinthians de faixinha. O cara é muito fã, né? Primeiro que você ter o seu filho, e aí eu vou levar também pro meu pai, né? Porque imagino que para ele também seja um orgulho muito grande você ter o filho trilhando o mesmo caminho que ele. E você ver o seu filho com esse mesmo amor pelo futebol é uma coisa assim maravilhosa, né? Porque em momento nenhum eu influenciei ele. Eu comprei uma travezinha, comprei uma bola e deixei ali. E no início, né, da vida dele, ele gostava muito mais de brincar com carrinho do que com bola. E eu sempre falei para Amanda, eu falei, eu quero que ele seja feliz da maneira como ele. Se não entrar para esse mundo do futebol, não tem problema nenhum. Se não gostar de futebol, não tem problema nenhum, mas que ele seja feliz. E a partir do momento que a gente veio para São Paulo, né, a gente estava no Rio, veio para São Paulo,
e inicia o trabalho ali no Corinthians, o Matheus criou um amor pelo futebol que é uma coisa absurda. Virou a chavinha. Virou a chave de uma maneira que eu chego em casa do trabalho, chego em casa à noite ali, 7h, 7h30 da noite, e eu chego lá, ele já olha para mim e fala: papai, vamos jogar uma bolinha? Por favor, papai, vamos jogar bolinha agora. E ele criou um amor, e aí, dentro desse amor, ele passa a olhar para o Memphis de uma outra maneira, e aí vai num jogo, e o Memphis dá atenção, e aí ele pede para entrar em campo com o Memphis, e aí o Memphis entra com ele, bota no colo, ele tava meio pesadinho, depois entrou andando aqui com ele, o Memphis fica fazendo carinho nele, e aí virou Memphis, ele com um carinho enorme pelo Memphis, e o Memphis manda vídeo para ele, e ele manda vídeo pro Memphis. Legal. E, cara, o Memphis é outra figura assim que eu tenho um carinho especial. A comunicação, quem acaba fazendo com ele sou eu, por conta de vocabulário, porque o Memphis é malandro. Hoje ele fala português, hoje ele fala tudo que ele quer falar, ele fala. Ele consegue entender a maioria das coisas que a gente pede. Obviamente que ele não tem um vocabulário tão extenso, mas é um cara muito ligeiro para isso, muito esperto. E eu faço essa comunicação para que ele consiga se expressar um pouco melhor. Então a gente tem uma proximidade, eu tenho um carinho muito grande por ele, e sei também o que ele representa para a nossa equipe, sei o que ele representa para os atletas mais novos, principalmente. E eles olham para o meio de uma outra maneira. A gente está treinando, olha ali o campo do auxiliar, os meninos do sub-20, do sub-17, eles sempre de olho no nosso treino, olhando para o Memphis de uma outra maneira, que é um olhar assim que eu vejo o olhar quando o Matheus olha para o Memphis, sabe? Então ele tem essa representatividade, e é um cara especial, um cara muito legal, pela estrela que ele é, né, internacional. É um cara também que se dedica muito ao coletivo, se dedica muito e se preocupa muito com o clube, com o desenvolvimento do clube. Então, é um cara que agrega muito para nós assim no dia a dia. Então podemos esperar Matheus Silvestre na comissão técnica de Lucas Silvestre daqui a uns anos. Olha, Não, brincadeira, sem pressão, pelo amor de Deus. Esses dias eu estava conversando com um grande amigo que vai se aposentar agora, e ele me falou: de repente você é treinador. Eu falei: cara, foge disso, velho. Porque essa nossa vida ela é uma loucura. Ela é uma loucura. As pessoas às vezes não têm ideia, né, Guedão? Que a gente chega 6h30 da manhã no clube, pro treino 10h30, 11h, e eu só saio de lá 7h, 7h30, 8h da noite. Com o treino do dia seguinte já pronto. Com tudo já pronto, com os estudos realizados. Eu tenho, como auxiliar, né, principal do Dorival, eu tenho essa função de gerenciar praticamente todas as outras áreas. Então, tudo acaba passando por mim, a análise, o pessoal da preparação física, nutrição. Então, todas essas áreas, elas acabam se reportando a mim. Então, até pela maneira como a gente trabalha, né, de ser muito estratégico nos jogos. O que quer dizer isso? Por exemplo, a gente jogou de uma maneira com o Flamengo, não quer dizer que a gente vai jogar dessa mesma maneira com o Capivariano. O que o jogo nos pedir, nós vamos fazer. E até já entrando numa outra parte, isso demanda tempo de trabalho. Para que o atleta consiga alterar a sua maneira de pensar, de agir de um jogo para o outro, isso demanda tempo de trabalho. Hoje as coisas já estão muito mais automáticas. A gente já consegue, às vezes, fazer 1, 2 treinos apenas e os atletas já conseguirem mudar essa chave. Mas isso necessita de tempo de trabalho. E no Brasil a gente não tem esse tempo de trabalho. Nós, treinadores, nós temos que fabricar resultados e não trabalho, né? E a gente não consegue, muitas vezes, chegar nesse ponto de desenvolvimento do trabalho que as coisas fiquem automatizadas. Então, assim, são situações que acabam demandando esse tempo para que elas aconteçam. E voltando, né, à tua pergunta, esse meu amigo me perguntou e eu falei: cara, se eu fosse você,
com a vida que você tem, eu não faria isso, porque você não precisa, né, vivenciar isso. Você pode muito bem passar a aproveitar um pouco mais tua família, teus filhos. E porque se você entrar para esse mundo, e essa até uma conversa que eu tive com o Rodrigo Caio quando ele fez a transição. Eu falei: Rodrigo, o tempo que você tinha com a tua família, cara, vai ser quase nulo agora. Porque você se dedica 100% para aquilo, e aí você precisa ter uma família que te dê essa base, essa sustentação. Porque, por exemplo, se a minha esposa ela não entendesse isso, minha vida seria completamente, né, completamente ruim, porque a família precisa andar junto. Meu filho precisa entender que eu não estou em casa por conta do meu trabalho, por conta de, né, obviamente, dar um futuro melhor para eles, mas porque o meu trabalho também exige que, para que a gente atinja os resultados, eu esteja 100% presente de corpo e alma ali. Então, a família, quando ela te dá esse suporte, né, e aí, obviamente, eu agradeço muito minha esposa, meus filhos, minha mãe, meus irmãos, porque eles sempre entenderam isso. E me deram meu pai também o suporte. E você vê o seu filho gostando das mesmas coisas que você, é maravilhoso, mas que ele fique, de repente, numa outra área aí, que ele consiga... Virar jogador. ou em outra. Ou outra coisa também. Deixa ele escolher o que ele quiser, que ele seja feliz. Eu acho que o mais importante é a felicidade dele. Com certeza, isso que importa.